Oi, gente, boa noite, como vai vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem, tá? Hoje vamos ter uma aula com uma modalidade diferente. Nossa aula hoje é gravada, não pude estar presencialmente hoje, online, na verdade, né, com vocês. Mas vamos estar aqui dando continuidade ao nosso assunto, né, de reações químicas, agora com a parte 3, ainda sobre as classificações, tá? A gente já viu a parte teórica das reações químicas, já vimos a parte 2, que foi os dois tipos de reações químicas, não foi? A reação de síntese e adição, e a outra reação foi de decomposição ou análise. Hoje vamos ver mais dois tipos de reações químicas, e o assunto é super tranquilo, ele é muito leve, e muito rapidinho também, a aula não vai ser longa, tá bom? Então, como que vai acontecer? Vou fazer aqui o desenvolver da aula e vai ficar alguns exercícios no material que eu vou encaminhar para vocês depois em PDF. O que vocês vão fazer? Resolver em casa os exercícios, tá? E na próxima segunda, no nosso Tira Dúvidas, a gente faz a correção desses exercícios, tá bom? Então, como eu falei para vocês, hoje vamos ver mais dois tipos de reações químicas, que é a reação de dupla troca e a reação de simples troca, tá? São dois tipos de reações diferentes. E como vocês já sabem, reações químicas nada mais é do que o rearranjo atômico, né? Que é a reorganização dos átomos, dos reagentes, para produzir aí para a gente novas espécies químicas, como sendo nossos produtos. Então, o nome dessas reações aqui é bem sugestivo, né? Já diz reação de dupla troca e reação de simples troca. Fala que vai acontecer aí uma reorganização, né? Vai acontecer uma troca aí de átomos para produzir o que nos interessa, que é os nossos produtos. E vamos hoje aprender a olhar para uma reação de simples troca, para uma reação de dupla troca e identificar, né, para poder classificar elas. A reação de dupla troca, ela pode também ser chamada de reação de permutação, tá? E as reações de dupla troca, elas ocorrem quando parte de dois componentes, dois compostos iônicos, tá? São trocadas, formando dois novos compostos. O padrão geral de uma reação de dupla troca é expresso abaixo. Bom, na reação de dupla troca, a gente vai acontecer a mudança de duas substâncias, tá? Dos nossos reagentes. Elas vão ser reorganizadas para mostrar para a gente novos tipos de produto, de acordo com essa reorganização que vai acontecer. Eu estou colocando aqui o apontador de laser para ficar melhor. Acho que vai aparecer aí o laser que eu vou apontar para vocês. Bom, na reação de dupla troca, a gente sempre vai ter, tá, pessoal, duas substâncias compostas no nosso reagente. Nas reações de dupla troca, sempre vamos ter duas substâncias compostas formando os reagentes. E, consequentemente, vamos ter duas substâncias compostas também formando os nossos produtos, tá? Como assim? Aqui a gente tem inicialmente do lado esquerdo, né, que é o lado dos reagentes, temos a substância AB, substância composta, tá? Mais uma outra substância composta que é a substância CD, formando aí nos nossos produtos a substância AD mais a substância CD. Percebam que todas as quatro substâncias envolvidas nessa reação de dupla troca são substâncias compostas. O que aconteceu aqui? Ó, aqui embaixo tem a substância A, percebam, ela permaneceu no mesmo lugar aqui após a reação química acontecer, tá? A substância A permaneceu no mesmo lugar, tá vendo? A substância C permaneceu no mesmo lugar. Aconteceu, gente, uma mudança de posição, tá vendo? A substância B trocou de lugar com a substância D, para formar aí novos outros compostos. Percebam, substância A ficou no mesmo lugar, substância C ficou no mesmo lugar, e a substância B fez uma troca com a substância D. O que aconteceu? A substância A agora se uniu com a substância D, e a substância C se uniu agora com a substância B. Por isso que se chama uma dupla troca. Duas substâncias aí modificaram as suas posições.
Aqui é mais para frisar na cabeça de vocês, repara que as reações dupla troca, também chamadas de reações de permutação, são reações que vão ter dois componentes iniciais e que vão trocar suas posições. É uma troca mútua entre as substâncias participantes. Como eu já tinha dito para vocês, todas as substâncias envolvidas, tanto nos reagentes como nos produtos, vão ser substâncias compostas, né? Constituídas por átomos diferentes, né? Por elementos químicos diferentes. Passando aqui o slide. Gente, percebam que eu vou levar, na maioria dos slides, eu vou levar essa reação aqui, essa equação química genérica, tá? Para vocês se basearem. Até que o conteúdo fixe aí na cabeça de vocês. Então, eu vou estar arrastando essa equação genérica aqui para vocês estar se baseando. Então, bom, a gente tem aqui uma equação genérica e aqui embaixo a gente tem uma equação química original, tá? O que está acontecendo? Temos aqui o hidróxido de sódio, tá vendo? O NaOH é o hidróxido de sódio. OH vem da base, né, que é uma hidroxila, e as bases também são chamadas de hidróxidos. Lembra da parte da nomenclatura das bases? Pois então, temos aqui um hidróxido de sódio. O OH é o hidróxido e o Na é o sódio. Mas a gente tem aqui, né, o hidróxido de sódio reagindo com o nitrato de prata, tá vendo? NO3 é o nitrato e o Ag é a prata, nitrato de prata, formando o nitrato agora de sódio, mais o hidróxido agora de prata. A substância A genérica equivale à substância sódio aqui na equação original, percebam, tá? A direção aqui. A substância B na equação genérica equivale à substância OH na equação original. A substância C na equação genérica equivale à substância prata na nossa equação original. A substância D na equação genérica equivale à substância nitrato na equação original. Formando aí, perceba que a substância A, que é o sódio, permanece no mesmo lugar, tá vendo? A substância C, que é a prata, permanece no mesmo lugar também. O que aconteceu aí, gente? A substância B, que era o hidróxido, mudou de lugar com a substância D, que era o nitrato. Tá vendo? Agora o sódio ficou ligado com a substância D e a prata ficou ligada com a substância B. Ok? Aqui tem mais um exemplo, arrastando aqui a equação genérica para a gente fazer a assimilação. Temos aqui o carbonato de cálcio, Ca é cálcio, CO3 é carbonato, tá? Reagindo com o ácido sulfúrico, tá vendo a presença do hidrogênio aqui? Indica que essa substância é um ácido. Ácido sulfúrico formando o sulfato de cálcio mais o ácido carbônico. Tá vendo? H2CO3. A substância A equivale ao cálcio, a substância B equivale ao carbonato, tá? A substância C equivale ao hidrogênio, a substância D equivale ao sulfato. Formando, percebam que a substância A ficou no mesmo lugar, a substância C permanece inalterada, tá? Houve apenas a modificação da substância B pela substância D, ficando agora a substância A ligada ao sulfato e a substância C ligada ao carbonato, que é a substância B. Tá vendo? Só que modifica, gente, é a substância B que troca seu lugar com a substância D. Aqui são uns exemplos a nível de conhecimento para vocês, né? Que é todas as reações de dupla troca, elas podem ocorrer entre algumas substâncias específicas. Por exemplo, entre sais, tá vendo? Sal mais sal, ácido mais uma base, sal mais um ácido e sal mais uma base. Essas informações aqui é só a nível de conhecimento para vocês, visto que estamos falando de reações químicas inorgânicas, então vamos ter sal, ácido, base e óxidos envolvidos. Porém, os óxidos não vão entrar aqui nas reações de dupla troca, porque os óxidos não são compostos iônicos. Lembram disso? Em solução, os óxidos eles não se dissociam, eles não se separam, formando os íons. Lembra? Os cátions, que são íons carregadores eletronicamente de forma positiva, e nem os ânions, que são formados, né, decorrente da negatividade das substâncias.
Então, temos aqui os produtos dessas reações, por exemplo, entre sal mais um sal, a gente vai ter um produto insolúvel. Reação de um ácido mais uma base, a gente vai ter alguns produtos voláteis. Formação de um sal mais uma base, que a gente vai ter aí um óxido. Portanto, esse produto vai ser um produto menos ionizável, porque os óxidos não se ionizam. Isso aqui é só a nível de informações para vocês. Vamos continuar aqui com a nossa linha de raciocínio. Acho que esse aqui é o último exemplo sobre reações de dupla troca. Como eu disse para vocês, é super simples. Então, a gente tem aqui um ácido mais uma base. Ok. Ácido mais uma base, já falei para vocês que forma um sal mais água. Lembra quando eu falei que quando a gente está com azia, significa que a concentração de ácido clorídrico no nosso estômago está bastante elevada? Quando a gente ingere alguma base, algum hidróxido, seja hidróxido de sódio ou hidróxido de alumínio, vamos neutralizar, né, a acidificação estomacal que a gente está sentindo, por isso que a nossa azia passa. Porque aconteceu ali uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, formando sal mais água, que a gente consegue eliminar com nossa urina. Bom, a gente tem aqui novamente o hidróxido de sódio, tá? O NaOH, mais o ácido sulfúrico, né? O hidróxido de sódio é uma base, o ácido sulfúrico é um ácido, uma base mais um ácido, reagindo para formar aqui o sulfato de sódio mais a água. Perceba mais uma vez que a substância A permanece inalterada, a substância C permanece inalterada. O que aconteceu aqui foi apenas a modificação da posição da substância B pela posição da substância D. Muito simples. Recapitulando, reação de dupla troca são compostas por substâncias compostas, tanto nos reagentes como nos produtos. E vai acontecer aí uma mudança, né? A gente vai ter uma equação genérica que vai ser substância AB mais a substância CD, formando uma substância AD mais uma substância CD, onde a substância A e a substância C permanecem inalterada e a substância B com a substância D trocam de lugar entre si. Já nas reações de simples troca, que também são chamadas de reações de deslocamento ou reações de substituição, o que acontece? A gente vai ter uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma substância composta mais uma substância simples, ok? Nas reações de simples troca, a gente vai ter aqui uma substância simples, perceba, a substância A é uma substância simples, ok? Só tem ela aí. Mais uma substância composta, que é a substância BC, ok? As duas vão reagir entre si para formar a substância AC mais a substância B. Percebam que uma substância simples mais substância composta vai reagir para formar uma substância composta mais uma substância simples. O que aconteceu aqui? A substância A, ela sempre vai expulsar a substância B de lugar e vai tomar o lugar da substância B, fazendo com que a substância B, que antes constituía aqui uma substância composta, agora cá nos produtos constitui uma substância simples. Ou seja, o A chega aqui no pedaço, expulsa a substância B, toma o seu lugar, e a substância B, que era uma substância composta, agora torna-se uma substância simples. Em uma reação de simples troca, quem era uma substância simples, né, passa a ser uma substância composta, e quem fazia parte de uma substância composta, agora passa a ser uma substância simples, ok? A substância A, substância simples, mas ela chegou aqui de voadora, pegou o lugar da substância B, tá vendo? Ficando agora ligada com a substância C, e a substância B torna-se uma substância simples. Vamos ver alguns exemplos, trazendo aqui a equação genérica para a gente fazer o comparativo. Temos aqui a equação genérica mais uma vez, e aqui embaixo a gente tem o quê? O zinco reagindo com nitrato de chumbo, zinco é Zn, chumbo é Pb, tá? Formando quem aí? O nitrato agora de zinco mais o chumbo. A substância A, genérica, é a substância zinco original. Substância B, genérica, é a substância chumbo na equação original.
Substância C, genérica, é a substância nitrato, na original. Beleza. E agora, o que aconteceu? Percebam que a substância A era quem? O zinco. O zinco está aqui embaixo, tá vendo certinho? Quem era a substância C? Nitrato. Tá aqui ligado, tá vendo? Por isso que agora a gente tem nitrato de zinco. E a substância B foi tirada daqui, né? Ficando agora sozinho o chumbo, tá? Pode acontecer também, gente, de uma substância simples, mais uma substância composta, formar, mudar aqui só a ordem, tá? Mudar, ao invés de estar AC aqui primeiro, pode estar o B aqui primeiro, tá? Mais o AC depois. Não importa essa ordem, não. Pode vir a simples aqui nos produtos primeiro, o B primeiro, e depois vir a AC. Aqui, mais uma vez, a gente tem o cobre, CuE é o cobre, mais o ácido sulfúrico, formando o sulfato de cobre, mais o hidrogênio. O que aconteceu aqui? A substância A é o cobre, a substância B é o hidrogênio, a substância C é o sulfato. O que aconteceu? A substância A tomou o lugar da substância B, tá vendo? Ficando ligada agora com a substância C, mais a substância B, o hidrogênio, né, que agora fica sozinho aí, formando uma substância simples. Tudo certo? Aqui tem mais um exemplo de reação de simples troca, onde a gente tem aqui essa imagem bem interessante, que essa árvorezinha, dentro desse recipiente de vidro, é uma árvore feita com fio de cobre que está imersa em uma solução de nitrato de prata. E essa solução de nitrato de prata cria um sólido branco, tá? Por isso que aqui essa árvorezinha está com esse sólido branco, né, envolto. É decorrente dessa reação aí de simples troca. Fica parecendo que ela está cheia de neve, né? Pois então, gente, agora estamos sem a equação genérica. Estamos aqui só com a equação original, onde o cobre é a substância A, tá? A prata é quem? É a substância C. Ops, não é a B, até eu errei. O cobre é a substância A prata é a substância B, tá? E o nitrato é a substância C, tá? Cobre A, prata B, nitrato C. Tá vendo agora que a substância simples ficou em primeiro lugar? Onde ficou o B? Tá vendo? O B ficou aqui primeiro, que o B sempre é o que é expulso, né, gente? Ele é expulso, desculpa, se tornando aí uma substância simples. E agora a gente tinha a substância A, que era o cobre, agora ela está ligada com a substância B, que é o nitrato. Reação de simples troca. Aqui, mais uma vez, a gente tem a substância A. No caso aqui, está acontecendo o quê? Uma reação de simples troca, né? Tem um prego dentro de uma solução aí de ácido clorídrico. Está acontecendo aí primeiro o processo de desprendimento de gás e posteriormente vai acontecer o processo de oxidação e corrosão. Mas vamos ver aqui. Temos o ferro mais o ácido clorídrico. Ok, reagindo para formar o cloreto de ferro mais o hidrogênio. O ferro é a substância A, o hidrogênio é a substância B e o cloro é a substância C. A substância A tomou o lugar da substância B, tá vendo aqui? Ficando ligado agora com a substância C. E a substância B ficou aqui isolada, coitada. Mais um exemplo, rapidinho. Temos aqui a placa de zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre, que vai formar aí o sulfato de zinco, essa parte preta, mais um pouco do cobre aqui ainda em azul dentro da solução. Temos o zinco reagindo com o sulfato de cobre, formando o sulfato de zinco mais o cobre. Substância zinco é a A, substância cobre é a B, substância sulfato é a C, tá? Substância A tomou o lugar da substância B, se ligando com a substância C, deixando de lado a substância B, ok? Pronto, gente, a aula de hoje é sobre isso, super tranquilo, super de boas, tá?
Eu tava pensando aqui, eu vou mandar os exercícios para vocês já respondido, tá? Com as resoluções. Pra gente já começar a semana que vem com um novo assunto, visto que vocês viram que o assunto é super simples. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Se vocês fixarem na cabeça de vocês a equação genérica, o desenvolver dos exercícios vai ser muito tranquilo, tá? Então é isso, eu vou deixar aqui uma questão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 questões super simples para vocês responderem. Não tá na ordem não, mas eu vou organizar, tá? E aí a gente dá uma olhadinha nessas questões na próxima semana, se vocês quiserem e tiverem dúvida. Senão a gente começa com um novo assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que essa aula gravada também tenha sido produtiva, assim como nossas aulas presenciais são. Um beijo, gente, e até a próxima semana. Se cuidem e fiquem muito bem.